Disciplina Cine Debate, primeiro B, aula 2, semana 3, quinzena 2. Essa atividade aqui está relacionada àquele clipe, aquele trailer que vocês assistiram na aula passada daquele filme Liga da Justiça de Zack Snyder, 2021. Porque teve uma Liga da Justiça em 2017, que era dele, mas foi modificada por outro diretor. E só tinha 2 horas de duração. Mas essa de 2021 é o mesmo filme transformado, acrescentado as partes que faltavam e é organizado pelo diretor original. Então, praticamente é um novo filme. Então, esse é o trailer do filme de 2021. Então, a atividade vai ser analisar os comentários pessoais a respeito das impressões deixadas nos comentaristas que assistiram ao trailer do filme. Então, aqui tem 3 comentários de comentaristas estrangeiros americanos que assistiram o filme. Nós vamos analisar esses 3 comentários sobre o filme. Eles assistiram o filme. Responda as 4 questões relacionadas. Observação: respondendo em reunião no Google Meet, como ajuda, e depois respondendo em forma escrita no seu caderno comum. A seguir, temos opiniões de pessoas no mundo inteiro que assistiram esse filme. Analise as opiniões feitas sobre o filme e responda as questões relacionadas. Comentário 1. O filme tem algo absurdo, mas surreal, e há um epílogo perturbador em que Wayne é confrontado por seus demônios pessoais. O filme de Snyder pode ser exaustivo, mas é envolvente. Justiça feita. Então ele fala que o filme tem algo absurdo, parece que absurdo dá uma ideia de coisa ruim, mas quando você lê aqui, será que ele está falando que é ruim realmente? Surreal, que é uma coisa surreal, uma coisa que não parece muito realista, parece muito fantasiosa, muito improvável, vamos dizer assim. E é um epílogo. O epílogo é quando o filme termina, ainda tem alguma coisa a mais, algo extra que o diretor coloca no final. Ele está dizendo que esse epílogo é perturbador, em que o Wayne é o Batman, né, o Bruce Wayne, em que o Wayne é confrontado por seus demônios pessoais, ou seja, as dificuldades dele, alguma coisa está lá no final. O filme de Snyder pode ser exaustivo. Snyder é o diretor. Então, o filme de Snyder pode ser exaustivo. Exaustivo quer dizer algo que cansa, né? Mas é envolvente. Então, ele fala que é exaustivo, mas ao mesmo tempo fala que é envolvente. Que é uma coisa envolvente, que te envolve, que faz você mergulhar na história e ficar ali preso, assistindo, querendo chegar ao final, né? Envolvente. Justiça é feita. Então, analise esse primeiro comentário. O segundo comentário: para melhor, há uma mitologia ambiciosa em ação, revelando o épico que o diretor Snyder havia imaginado, e restaurando detalhes de construção do mundo, como a Mulher Maravilha que descobre o plano do vilão Steppenwolf, e a extensão da conexão do herói Cyborg com as caixas maternas. Então, esse segundo comentário, ele fala, para melhor, né? Ele já está dizendo o que ele acha do filme. Há uma mitologia. A mitologia tem a ver com mitos, né? Símbolos culturais antigos que têm um significado, personagens criados, mas que têm um significado de uma cultura. Então, há uma mitologia ambiciosa em ação. Então, há uma mitologia que ambiciona ter significados maiores nesse filme. Revelando o épico, que é um épico, algo que fala de um heroísmo muito valioso, muito poderoso, né? Um heroísmo, uma história de heróis, uma história de batalhas, uma história de salvamento, algo realmente heróico, épico, que o diretor Snyder havia imaginado e restaurado detalhes de construção do mundo. Então, o diretor havia imaginado e ele restaurou esses detalhes de construção, né, que estavam lá no filme de 2017, mas o outro diretor tirou, e ele restaurou agora no filme dele como devia ser. Detalhe de construção do mundo, como a Mulher Maravilha que descobre o plano do vilão Steppenwolf. Então, na história, a Mulher Maravilha descobre o plano do vilão Steppenwolf e a extensão da conexão do herói Cyborg com as caixas maternas. Então, o filme também revela que o herói Cyborg, que é um dos heróis, ele tem uma ligação com as caixas maternas, que são 3 objetos de poder que existem nesse filme
que é a chave da história, de poder que o inimigo quer, mas que o herói ciborgue está relacionado a essas caixas maternas. Então, analise o comentário 2. No comentário 3, a Liga da Justiça realiza em 4 horas o que os Vingadores fizeram em 9. Une uma equipe de super-heróis, mas nunca esquece que cada um deles é seriamente digno de sua própria história. Ele os coloca contra uma gigantesca chapa de maldade rochosa. E é finalmente uma surpreendente história de morte e ressurreição. Os 5 membros da Liga da Justiça, reunidos por Batman e Mulher Maravilha, percebem que não podem salvar a Terra sem Superman, que não está mais com eles. Então eles usam uma das 3 caixas maternas para ressuscitar Clark Kent dos mortos. Uma reviravolta na história, que estava lá na versão de 2017. Mas é isso, estava apenas ali. Aqui, o redespertar duramente conquistado do super-homem torna-se uma saga própria. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está, primeiro, fazendo a comparação entre o filme de heróis Vingadores e o filme de heróis Liga da Justiça. Então, ele está fazendo a comparação. Será que essa comparação é positiva ou negativa? Ele está falando que essa equipe de super-heróis uma equipe de super-heróis, mas nunca esquece que cada um deles é seriamente digno de sua própria história. Ou seja, ele está falando que Vingadores precisou de 9 horas para fazer isso, mas o Liga da Justiça precisou de 4. Isso é positivo ou negativo? Ele os coloca contra uma gigantesca chapa de maldade rochosa. E é finalmente uma surpreendente história de morte e ressurreição. Quando ele fala surpreendente, isso é um sentido negativo ou positivo? Os 5 membros da Liga da Justiça, reunidos por Batman e Mulher Maravilha, percebem que não podem salvar a Terra sem Superman, que não está mais com eles. Então, eles usam uma das 3 caixas maternas para ressuscitar Clark Kent dos mortos. Uma reviravolta na história que estava lá na versão de 2017. Mas é isso, estava apenas ali. E aqui, ele está fazendo uma comparação positiva ou negativa com o filme de 2017. Porque o filme de 2017 é um filme menor. O outro diretor tirou um monte de coisa e o diretor, agora em 2021, que era o verdadeiro diretor do filme, trouxe de volta, colocou as coisas que estavam faltando. E aí esse comentarista está dizendo, ó, isso aqui sobre o Clark Kent dos mortos, essa reviravolta, estava lá em 2017, mas estava apenas ali, estava apenas. Aqui, o redespertar duramente conquistado do super-homem torna-se uma saga própria. Uma saga é uma narrativa de luta para chegar ao final conquistando o que você está procurando conquistar. É uma saga, é uma história de uma jornada que o herói tem que passar para conquistar o seu alvo. Então ele está dizendo o quê? Que lá em 2017 isso aconteceu ou isso não aconteceu? Ou foi o filme de 2021 que realmente mostrou o que estava faltando para contar sobre esse super-herói? Quais são as perguntas? Indica o ponto negativo e o positivo sobre o filme apresentado no primeiro comentário. Então, você vai analisar o primeiro comentário e dizer o ponto negativo e o positivo. Ou seja, vai ter um ponto que é negativo e um ponto que é positivo. Você vai ter que dizer quais são, um e outro. 2. Indique 3 pontos positivos apontados no comentário 2. Então, o comentário 2, que é esse aqui, tem 2 pontos positivos. Enquanto aqui tinha um positivo e um negativo, aqui tem 2 pontos positivos. Quais são os 2 pontos positivos? No comentário 3, qual o ponto positivo que ele afirma que é melhor que a versão do mesmo filme de 2017? Então, você vai no comentário 3 e vai buscar uma parte que ele está fazendo a comparação entre o filme de 2017 e o filme atual. Não é a comparação que ele faz com os Vingadores, não. Vingadores é outro filme. É o filme de 2017 que, na verdade, é o mesmo filme, mas que o diretor anterior tirou um monte de coisa. E agora, em 2021, o outro diretor, que era o verdadeiro diretor, colocou de volta. Então, qual é a pergunta aqui, ó? Qual o ponto positivo que ele afirma que é melhor que a versão de 2017? Então, onde é que ele está falando aqui? Que a versão atual de 2021 é melhor que a de 2017. O que ele fala? Como é que ele diz isso?
Qual o ponto positivo sobre a narrativa do filme, dentre os apontados no comentário 3, que mais lhe agradaram em relação ao filme? Aqui já é pessoal, é você que vai dizer, nesse comentário 3, que ele elogia, né? Quais são os pontos positivos no comentário 3 que mais lhe agradaram em relação ao filme? Que ele faria querer assistir ao filme? Então, você vai apontar o que você achou de positivo aqui do que ele fala sobre o filme, que lhe agradaram, que poderia lhe fazer assistir ao filme. Então, essa é a explicação da aula 2. Bons estudos!